que, graças à decisão do presidente Lula de agosto do ano passado, a mistura em 15, o B15, não é? Então, o 15% de biodiesel no diesel. Isso faz com que o impacto dessas medidas de hoje sejam ainda maiores para a proteção do consumidor e do setor. Eu destaco a criação temporária do imposto sobre exportação. Havia uma preocupação, e há uma preocupação, para que não ocorra o desvio do mercado interno. O sujeito comprar o diesel com esses preços, com imposto reduzido e aumentar a exportação, ampliando a exportação e desviando do consumo interno. Por isso é que há a incidência desse imposto de exportação, que é de caráter meramente regulatório, ele não tem caráter arrecadatório, é apenas para fomentar a produção nacional, que não é pouco, né? É muito, e segundo, garantir o abastecimento do mercado interno. Evidente que essas alíquotas que estão estabelecidas desde já na medida provisória, elas podem sofrer extinção, redução ou até aumento a qualquer tempo, não mais por medida provisória, mas por decisão do GSEX, lá do CAMEX, que é o órgão técnico que faz essa análise da política tarifária, sempre que houver uma variação desmedida dos preços no mercado interno e o impacto aqui dentro, não é? Então, para a proteção do consumidor, é que há uma série de medidas ajustadas que vão desde zerar PIS/COFINS, a instituição de imposto regulatório, para evitar que haja qualquer caráter especulativo, sobretudo nesse momento de grande conflito geopolítico externo. Basicamente é isso, presidente. Bom, nesse momento o presidente Lula se retira e nós vamos dar início à nossa entrevista coletiva com a participação dos ministros Alexandre Silveira, Rui Costa, Fernando Haddad e o secretário executivo Márcio Elias. Por favor, vamos à primeira pergunta. Eu pediria que o jornalista se identificasse, o nome, veículo e a quem faz a pergunta, por favor. Bom dia, boa tarde, sou Caio Peixoto, repórter da Folha de São Paulo. Eu imagino que a pessoa mais habilitada para responder essa pergunta seja o ministro Fernando Haddad. Se eu entendi bem, tanto a subvenção quanto o fim a renúncia de receita com o PIS/COFINS vão ser bancadas por esse imposto sobre exportação. Em questão de números, quanto que vai ser a renúncia com PIS/COFINS, quanto que vai ser o total de subvenção e quanto é o total projetado até o fim do ano de arrecadação a mais com esse tributo sobre exportação de petróleo? E qual é a alíquota da exportação? Obrigado. Olha, o objetivo da medida, né, nós estudamos vários cenários, e o cenário que nos pareceu o mais conveniente foi o de calibrar, como nós fizemos em 2023. Tinha que tomar uma medida regulatória que visasse fazer com que o óleo fosse processado no Brasil. Nós temos refinarias com capacidade ociosa, que não estão processando o óleo aqui. 2 refinarias estão na casa aí de 60%, 50% de processamento. Num momento como esse, essas refinarias precisam ter um estímulo para processar mais óleo no Brasil. A renúncia de PIS/COFINS é da ordem de, depois você pega o número, estou dando só a ordem de grandeza, da ordem de 20 bilhões, e a subvenção da ordem de 10 bilhões de reais. Ok? E isso não existe impacto fiscal nem a favor nem contra. Não tem arrecadação prevista nem renúncia prevista com essa medida. O que significa dizer que os 12% de imposto de exportação que entra em vigor hoje e que pode ser a qualquer momento revisto em virtude do desdobramento da guerra, e nós esperamos que seja um período curto de tempo, né, como aconteceu em 2023, se não me engano foram 120 dias, talvez Deus queira que não precisemos desse tempo, se o conflito se resolver rapidamente, mas há um equilíbrio desse ponto de vista. Então, conforme eu falei, do ponto de vista regulatório, é a soma dos dois. A alíquota é de 12%. Tá? Oi?
Conforme eu falei, e o Rui enfatizou, nós queremos estimular as refinarias a usar a máxima capacidade de processamento já instalada. Nós temos capacidade de processar mais aqui. E queremos estimular essas refinarias a processarem no limite das suas possibilidades, né? E isso vai servir de estímulo para que elas o façam. Em segundo lugar, nós estamos... não é razoável que mantidos os preços de produção estáveis, como estão hoje no Brasil, os custos de produção estáveis, você tenha um aumento de lucros extraordinários em função de uma guerra, né, que não está sob o nosso controle, né, resolver. Então, esses foram os fundamentos regulatórios que nos fizeram tomar essa decisão. Próxima pergunta. Deixa eu só dar uma ênfase, porque eu sei que a pergunta vai na direção de olhar esse imposto de exportação apenas como compensação, mas não é só compensação. O que a Haddad falou em relação ao estímulo, que as refinarias que já eram privadas ou que foram privatizadas, a maioria delas, de forma relevante, como a refinaria Landulfo Alves, na Bahia, que tem um processamento bastante expressivo em relação ao refino nacional, eles não produzem petróleo no Brasil. Eles não são produtores. Eles compram petróleo bruto no Brasil para processar, para refinar. Se você não der um equilíbrio, quem produz petróleo, obviamente, vai ter muito mais estímulo para exportar do que para fornecer a refinaria. Por que eles estão com um patamar de 50% a 60%? Porque eles vão no limite do que eles conseguem comprar na avaliação privada, que garanta a rentabilidade mínima para eles. Como eles não conseguem comprar um volume maior de petróleo bruto a preço que justifique ele levar a 100% a 95% da capacidade de produção da refinaria, ele reduz para aquele montante que ele consegue comprar o que ele considera um preço justo de óleo bruto. Deu para vocês entenderem? Então, como o preço do óleo bruto está disparando, se você não der uma medida compensatória que estimule quem produz óleo bruto a deixar dentro das refinarias brasileiras, ele vai colocar uma parcela ainda maior no mercado internacional, desabastecendo, a palavra é essa, desabastecendo as nossas refinarias, principalmente as privadas. Então, essa medida também visa manter o estímulo para que essas refinarias tenham matéria-prima para processar. Se liga lá, senhor. Porque senão quem produz vai desabastecer essa produção para exportar. Claro, a lógica econômica do agente econômico é buscar a maior lucratividade possível. Se eu posso vender o óleo bruto lá fora com um lucro muito maior do que eu entregar uma refinaria privada no Brasil, chamada Landulfo Alves, o que é que o agente econômico vai fazer? Vender lá fora, claro. Então, a medida aqui regulatória busca dizer o seguinte: não, você não pode desabastecer o mercado interno, você não pode retirar matéria-prima das empresas que estão instaladas no Brasil só porque tem uma guerra lá fora. Então, eu quero dar ênfase a isso para não ficar o olhar só sobre a questão da compensação, porque senão nós teríamos desabastecimento das unidades. A Petrobras não, porque ela produz, ela autoproduz, então ela não vai desabastecer a si mesma. Mas o que o acionista minoritário da Petrobras podia dizer: por que a gente não para de refinar aqui e vamos exportar só óleo bruto? Tira esse óleo da Petrobras, das refinarias, e vamos exportar, que é mais lucro. Então, obviamente, nós não podemos tirar matéria-prima das nossas refinarias. Então, tem um aspecto regulatório forte nisso, só para não ficar com viés só da compensação arrecadatória. Próxima pergunta. Olá, bom dia a todos. Eu sou o Fábio Murakawa, do Jota. Só queria pedir um esclarecimento para o ministro sobre o que foi dito, né, em questão da renúncia. A renúncia do PiscoFins representaria algo na ordem de 20 bi, né, e a subvenção algo em torno de 10 bilhões, e a expectativa é que esse imposto temporário de exportação gere uma arrecadação de 30 bi, né, gerando essa neutralidade. É isso, né, ministro? Tá. E a minha pergunta, acho que pode ser aí para qualquer um dos senhores,
é se está no horizonte do governo, ainda nesse mandato ou um eventual quarto mandato do presidente, fazer algum movimento no sentido de possibilitar a Petrobras retomar o controle do mercado de distribuição, né? Que isso está um pouco, segundo a fala dos senhores, na raiz desse problema especulativo aí que causa um aumento de preços, sobretudo em tempos de crise como que a gente está vivendo. Segunda pergunta, tem uma vedação legal na lei que no processo de privatização, de no compete, onde a Petrobras está proibida, se eu não me engano, até 2027, né? Ou 28? 27, até 29, de entrar no mercado de distribuição. Ou seja, além de privatizar, eles proibiram a Petrobras de voltar ao mercado até 2029 e, portanto, há uma vedação legal hoje para isso. Próxima pergunta. Oi, tudo bem? Pedro Figueiredo, da Globo News. Eu queria fazer uma pergunta para o ministro Silveira. Alguns setores econômicos, principalmente o agro, têm defendido um aumento do percentual de biodiesel na composição como forma de baratear o preço. Inclusive, havia um cronograma do Ministério nesse sentido. Queria saber se, de alguma maneira, esse cronograma pode ser acelerado ou se isso também pode ser alguma medida como uma forma de evitar esse aumento dos preços por causa da guerra. Obrigado. É uma grande oportunidade a pergunta para destacar que o Brasil é o líder da transição energética global. Nós temos 90% de energia elétrica limpa e renovável. Graças às potencialidades naturais do Brasil, 11% da água doce do planeta, clima tropical, extensão territorial transcontinental, terra produtiva, e o governo, para fortalecer ainda mais tanto o setor tanto a agricultura familiar quanto o agronegócio nacional, aprovou em tempo recorde uma lei histórica no Congresso Nacional, que foi o combustível do futuro. Todos nós sabemos que o limite do biodiesel na mistura do diesel se limitava a 15%. E nós já chegamos a esse limite legal. E essa lei permite, sim, que depois de estudos técnicos objetivos, tanto de qualidade quanto de garantia da mistura nos postos, nas distribuidoras, a gente possa evoluir através do Conselho Nacional de Política Energética com a questão do biodiesel. Mas, repito, sob estudos técnicos objetivos, feitos com transparência, com participação da Anfávia, com participação da universidade, para que a gente possa fazer isso com segurança. Então, não pode ser nada feito de forma a prejudicar naturalmente o consumidor de óleo diesel no Brasil. Bem como todos conhecem que historicamente nós ampliamos também a participação do etanol. Nós tínhamos 27% de participação do etanol na gasolina. Nós já fomos a E30 e a lei nos permite chegar a E35. Os estudos também estão sendo implementados com o apoio do ANP, mas pela Secretaria Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, para que a gente possa avançar no etanol, no biodiesel, no SAF, que é o combustível sustentável de aviação, que o mundo esperava que o Brasil protagonizasse, o Brasil protagonizou com a lei do combustível do futuro, e a captura e estocagem de carbono, para que a gente tenha neutralidade de carbono e possa ampliar os nossos mercados internacionais fortalecendo a nossa vocação nacional de grande produtor, além de alimentos de biocombustíveis. Próxima pergunta. Deixa eu só... Essa não é uma resposta que a gente consiga fazer imediatamente para conter preço. Por quê? Porque como Alexandre bem disse, a partir do governo, onde os Ministérios de Fazenda, Casa Civil, o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério de Minas e Energia trabalharam nessa lei, a lei está aprovada, sinaliza ao mercado um crescimento tanto no álcool como no biodiesel da sua participação. Mas esse crescimento ele tem que acompanhar a curva de oferta desses produtos.
porque senão gera aumento de preço. Então, antes dessa crise do Golfo agora, e antes até desse episódio envolvendo o acirramento da Rússia, que também é produtor de petróleo, o biodiesel ainda é um pouco superior ao diesel da Petrobras. Então, você está falando de indução dessa produção. Por quê? Por questão de oferta e questão de capilaridade para fazer da mistura. Onde está a produção, ele tem que ser levado para misturar com outro diesel. E também da volume. Então, nós teremos ao longo dos meses, ao longo dos próximos anos, inaugurações de usinas de álcool e usinas de biodiesel, que vai aumentar a oferta, que vai dar condições da gente subir o percentual. Porque senão, subir artificialmente sem garantia da oferta, isso impacta em preço imediato para o consumidor. Então, a elasticidade aqui de aumento desse percentual está limitado à capacidade de oferta de produção e à capilaridade da capacidade de capilar, de fazer a mistura. Esses dois elementos limitam que a solução passe só pelo aumento da composição de biodiesel. Próxima pergunta. Heloísa Vilela, do ICL Notícias. Ministros Haddad, Rui e Alexandre Silveira e o presidente Lula destacaram o problema da privatização da BR e como isso coloca o Brasil, num momento de crise como esse, numa fragilidade estratégica, né? Foi um problema estratégico que se criou para o Brasil com a privatização da BR, me parece. E o ministro Rui explicou que não se pode fazer nada até 2029. Me pergunto e gostaria de saber se existe alguma discussão dentro do governo, em algum setor do governo, a respeito da possibilidade de se mexer nisso caso haja um quarto mandato desse governo para tirar o Brasil dessa fragilidade estratégica. Eu acho que assim, o programa de governo para o eventual novo mandato, o presidente ainda vai elaborar e eventuais medidas, sim, devem ser pensadas nos seus efeitos, nas suas possibilidades e, eventualmente, tentar encontrar, se essa situação grave se perdurar, alternativas. Então, isso tudo vai à mesa, sendo discutido as possibilidades, inclusive oferecendo alternativas à entrada, eventualmente, só da Petrobras. Podemos pensar em outros modelos, mas isso tudo ainda será discutido. Nada que possa ser anunciado ou esteja público até agora, mas é evidente que é preciso, eu vou insistir nisso, a Petrobras nunca teve, nem na distribuição, nem no varejo, o domínio absoluto, ela nunca teve. Mas ela tinha uma rede importante, como na distribuição de GLP também. Acontece a mesma coisa. Ela não tinha um domínio absoluto da distribuição de GLP, mas ela tinha lá uma empresa que vendia o gás de cozinha e esse preço que ela vendia servia um pouco de balizador para os outros privados não abusarem do preço. Ou seja, se a Petrobras consegue vender na ponta o gás de cozinha aquele preço, a pergunta que a imprensa fazia, que a sociedade fazia, é por que os outros não conseguem vender também se a Petrobras tem lucro? Ou seja, isso explicitava um pouco os custos e as margens do mercado, tornava mais transparente. Hoje não, nem a imprensa, nem os órgãos de controle conseguem ter isso, porque os custos pertence a cada empresa privada e você não tem como invadir isso pela legislação brasileira e não tem tabelamento de preço, não tem tabelamento de margem de lucro no Brasil e, portanto, você não pode... Então, era muito importante para o país, para o povo brasileiro, a Petrobras ter lá uma participação de 25%, de 30% no mercado, minoritária, mas que servisse como balizador e como referência de preço para que a sociedade até tivesse alternativa. Aquele posto da Petrobras está vendendo a um preço melhor, eu vou abastecer ali, o que forçava os concorrentes a virem para o preço Petrobras. Hoje, o consumidor não tem alternativa, ao contrário, ele presenciou uma concentração do mercado, inclusive no varejo, onde tem capitais brasileiras que um só CPF tem 60% da rede. Tem capital que um só CPF tem 70% dos postos de uma cidade, 50% dos postos de uma cidade. Então, isso é uma concentração excessiva, inclusive do varejo. Você imagine se alguém tivesse, porque nós estamos falando de combustível,
um só produtor tiver 50% das padarias de uma cidade. Ou seja, ele ia fazer o preço do pão naquela cidade. E o consumidor ia ter que pagar o preço que ele quisesse. E, portanto, concorrência, como vocês bem escrevem nos jornais, significa, no tempo, diminuição de preço. Não concorrência significa aumento de preço. E a Petrobras se via nesse balizador, e nós precisamos ter um instrumento que tenha uma referência no mercado brasileiro. Próxima pergunta. Boa tarde, Ariane Bittencourt, do SBT. Eu queria apenas confirmar com vocês as medidas temporárias, elas vão exatamente até quando? E queria saber também um pouco mais sobre esse papel da Receita. Salvo engano, o ministro Silveira falou sobre esse papel fundamental da Receita a partir de agora. Eu entendo que já há esse trabalho conjunto para haver esse compartilhamento de informações e para que o governo possa, juntamente com a Polícia Federal e tudo mais, fechar o cerco sobre esses eventuais abusos. Mas como? O que muda exatamente a partir de agora? A hora que vocês tiverem acesso à medida provisória, vocês vão entender que agora nós estamos efetivamente abrindo os dados da Receita Federal para a ANP poder ter um controle mais efetivo do que acontece no preço dos combustíveis no Brasil, em especial na distribuição e na comercialização. Isso está explícito na ANP, além de ter efetivamente, inclusive para controlar falsificação, adulteração. É muito comum isso na mistura do biodiesel, por exemplo. Um dos grandes desafios que o ministro Rui acabou de citar é que a questão do biodiesel, ela é uma dicotomia. Por um lado, ela desenvolve uma cadeia fundamental para o Brasil, que é equilibrar a nossa cadeia agrícola no Brasil. Nós garantimos a nossa balança comercial com a maior esmagamento de soja para a produção de biodiesel e mais emprego e renda. Quem vai numa fábrica de biodiesel, como eu tive a oportunidade de ir em diversas no Brasil, ou nas fábricas de etanol, como o Brasil ganha o maior protagonismo do mundo no etanol de milho. O etanol de milho, além de investimento, tem tomado conta hoje, quase 40% do etanol do Brasil é etanol de milho. Então, são cadeias fundamentais para a geração de emprego, inclusão, ciência e tecnologia, mas agora, com essa medida provisória, respondendo a sua pergunta, a integração se torna mais efetiva e também com os outros órgãos de controle que eu acabei de citar, porque nessa cadeia há muito crime contra a economia popular. Então, a participação da Receita com a Polícia Federal, e aí eu quero estender um pouco o nosso esforço reiterado que o Ministério de Minas e Energia faz junto aos estados, para que os PROCONs dos estados sejam mais proativos, em especial na comercialização, nos postos de gasolina. Os PROCONs dos estados têm uma estrutura, está aqui o nosso presidente da Senacom, tem uma estrutura bastante relevante, a maioria deles funciona ou nas Assembleias Legislativas ou nos Ministérios Públicos dos estados, e é fundamental que haja essa sinergia nos estados também, para que a gente possa, a fim e a cabo, cumprir o nosso dever legal e constitucional de fiscalizar a cadeia de combustível como um todo. Vamos à nossa última pergunta. Boa tarde, ministros. Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters. É um pouco na linha do que a colega foi. Assim, qual é o limite que existe para essas medidas caírem? Eu imagino que não seja simplesmente esperar a guerra acabar, apesar de que pode ser, mas existe foi feito algum cálculo de uma queda no petróleo, uma queda nos custos que possa fazer com que vocês comecem a rever essas medidas? Olha, Lisandra, nós temos que acompanhar o andar dos acontecimentos. Nós tivemos um tarifaço poucos meses atrás e, na minha opinião, o Brasil se comportou da maneira mais exemplar. Enquanto alguns países saíram a fazer acordo com os Estados Unidos em condições ultra desvantajosas, o Brasil soube esperar, teve maturidade para estabelecer um canal de comunicação e, sem atender aos clamores de alguns brasileiros que queriam entregar o Brasil para os Estados Unidos, nós conseguimos
êxito absoluto nas negociações que foram concluídas com a decisão da Suprema Corte sobre a ilegalidade da decisão do governo americano contra o Brasil. Esse é um outro caso agora, né? Essa guerra tem trazido instabilidade para o mundo, mais do que as pessoas conseguem enxergar a olho nu. Muitas disfuncionalidades estão acontecendo nesse momento. Mas até por isso, pode acontecer, só para você ter uma ideia, diesel e gasolina subiram mais de 20% na bomba nos Estados Unidos. Mais de 20%. Os dois combustíveis, tanto a gasolina quanto o diesel. Isso vai se refletir domesticamente no apoio ou não a essa guerra e na celeridade para encontrar um caminho de encerrá-la, né? Da forma que for. Hoje o conflito está elevado, né? A temperatura está alta, mas nada impede de que as negociações e a pressão da opinião pública internacional se faça sentir em busca de uma solução de curto prazo. Eu acredito que nós não devemos descartar essa possibilidade, mas a medida provisória fala que essas medidas podem se estender até o final desse ano, evidentemente, mas eu pessoalmente, aí falo a título pessoal, eu tenho a esperança de que os efeitos deletérios dessa guerra sobre a economia global podem fazer com que as partes encontrem uma solução de mais curto prazo. Mas, diante da irracionalidade, nós não podemos prever, né? A irracionalidade instalada hoje dos extremismos, né? Em torno de questões que poderiam ser resolvidas de outra maneira, diplomaticamente, nós não podemos prever. Por isso que os cenários vão sendo desenhados de acordo com os acontecimentos. Mas a medida provisória, ela estabelece o dia 31 de dezembro, né, como data limite. Ok, pessoal, eu agradeço.